Desta vez, os cientistas não querem deixar dúvidas. Um relatório da ONU a ser publicado nas próximas semanas alerta que o planeta está realmente sob o efeito de um aquecimento global. E os riscos não são apenas para as gerações futuras, para as atuais também. Isso significa que diversas regiões do globo vão enfrentar períodos mais longos de seca, seguidos de temporais. Um dos principais indícios desse aquecimento é o degelo no Ártico, que pode ser visto de duas maneiras. O econômico, com o início de uma corrida para explorar petróleo, gás e ouro naquela região, e o ambiental, com o aumento do nível do mar, que ameaça países e cidades costeiras. A Matéria de Capa está começando, fique com a gente. O que Nova York tem a ver com a cidade de Ho Chi Minh, no Vietnã, Calcutá, na Índia, Osaka, no Japão e Xangai, na China ou New Orleans? Todas elas e mais algumas dezenas fazem parte da lista de grandes centros urbanos ameaçados pelo aumento do nível dos oceanos. Seus milhões de moradores podem sofrer as consequências. Shanghai, que em mandarim significa acima do mar, está situada no delta do rio Yangtze, de frente para o mar da China. Com 25 milhões de habitantes, a cidade é a maior do mundo e símbolo da recente prosperidade chinesa. Mas o que preocupa é que Xangai, com seus gigantescos arranha-céus, vem afundando nos últimos anos, em alguns pontos até 3 metros. Antecipando-se a um eventual desastre, o governo está construindo centenas de quilômetros de diques de proteção para evitar inundações. É o que deverá ser feito também em Nova York, para evitar a repetição dos danos causados pelo furacão Sandy, que atingiu a cidade em 2012. Milhares de moradores abandonaram a ilha de Manhattan, que sofreu com inundações e cortes de energia elétrica. Outras que correm sérios riscos diante da elevação do nível dos oceanos são Miami, New Orleans, Cidade do México, Calcutá, Osaka e Ho Chi Minh. A ameaça também paira sobre países como a Holanda, que tem boa parte do seu território protegido por diques e, mesmo assim, ainda corre sério risco de afundar parcialmente. O Ártico vem se aquecendo pelo menos 2 vezes mais depressa do que qualquer outro ponto do planeta. E esse não é o único dado assustador, incluído no relatório dos cientistas a serviço da ONU. Nenhum outro ponto do planeta vem sofrendo os efeitos do aquecimento global de forma tão intensa como o Ártico. As condições do clima na região estão se alterando num grau não experimentado pelo planeta em milhões de anos. Isso acontece porque os ventos quentes procedentes de outros pontos do planeta, carregados de partículas poluentes, convergem para o norte. Essas partículas absorvem os raios do Sol e, quando pousam na superfície do Ártico, levam calor, o que acelera o derretimento. As estimativas atuais indicam que, para um aquecimento global de 2 a 3 graus centígrados, no Ártico, isso representa de 6 a 8 graus. Imagens de satélite da NASA e também da NOAA, sigla em inglês para a Agência dos Estados Unidos que monitora os oceanos e a atmosfera, não deixam dúvidas. As geleiras do Ártico estão encolhendo num ritmo assustador. A questão do degelo do Ártico é particularmente crítico, porque ele vai expor uma região onde você tem uma alta refletividade do gelo e da neve, né, por uma região onde tem oceano, que absorve muita radiação. Então, isso pode dar uma realimentação, um feedback, como a gente chama, positivo no sistema climático muito grande, ou seja, agravar ainda mais a questão do aquecimento global. Então, o Ártico é uma das regiões mais sensíveis, é onde o aquecimento está se mostrando mais forte, exatamente por causa dessa questão de realimentação, e também porque é uma região geopoliticamente extremamente importante, com a Rússia, com o Canadá, com os Estados Unidos e com uma série de grandes potências, tentando explorar os recursos naturais que estavam escondidos embaixo do manto de gelo do Ártico. Enquanto o derretimento da calota de gelo no Ártico é motivo de preocupação para alguns, para outros significa ganhar muito dinheiro. Uma verdadeira corrida vem sendo travada pelas gigantes petrolíferas para explorar as reservas do polo.
Grandes reservas de petróleo e gás estão guardadas sob o gelo do Ártico. Agora que a calota está se dissolvendo por conta do aquecimento global, esses tesouros estão mais acessíveis. A Exxon e a estatal de petróleo russa Rosneft já iniciaram a perfuração de poços na região do Mar de Kara. Numa primeira etapa serão explorados 7 poços, mas esse número deve dobrar dentro de 2 anos. Outra empresa russa, a Novatek, se associou à francesa Total para explorar os depósitos de gás natural na região do Ártico pertencente à Rússia. Bilhões de dólares estão sendo investidos no projeto e o gás retirado de lá já tem um destino certo, a China. Praticamente todas as gigantes do petróleo da Europa e Estados Unidos desenvolvem outros projetos de exploração de petróleo e gás em diferentes pontos do Ártico. Além desses recursos, o Ártico guarda outros tesouros, como ouro, níquel, cobre, chumbo, zinco e até minério de ferro. A empresa de mineração da Rússia, Norilsk, saiu na frente ao anunciar um projeto de transporte de minerais também pela passagem noroeste, o que significa a economia de milhões de dólares para os acionistas, ao evitar as rotas mais longas para os mercados da Ásia e Europa. As companhias petrolíferas, além de não querer reduzir as suas emissões de gás de efeito estufa, elas estão olhando para novas oportunidades de negócios e um dos negócios para eles lucrativo é a exploração do petróleo e do gás natural preso em rochas no Ártico. E que era impossível de ser explorado até alguns anos atrás por causa da inacessibilidade do local, mas hoje essas companhias estão de olho nessa nova enorme fonte de gás natural e de petróleo que pode agravar ainda mais o efeito estufa. Não há solução se a gente realmente não tiver acordos internacionais que redirecione o desenvolvimento do nosso planeta para um desenvolvimento mais sustentável, onde você leve em conta que as mudanças climáticas globais vão dar prejuízo socioeconômico para a maior parcela da população do nosso planeta, em particular para os países em desenvolvimento. Para as empresas russas que dominam as técnicas de navegação no gelo e têm os melhores navios quebra-gelo do mundo, a exploração dos recursos naturais do Ártico constitui uma grande fonte de lucros. Desde que a nova rota foi aberta durante o verão e parte do outono, há 4 anos, dezenas de navios cruzaram a passagem, a maioria escoltada por quebra-gelos russos, que transformaram a atividade de escolta num negócio milionário. Para se ter uma ideia, em 2010, quando foi aberta a chamada Passagem Noroeste, após o derretimento da calota polar, apenas 4 navios fizeram a travessia. Esse número aumentou para 18 em 2011, 46 em 2012 e, surpresa, 393 este ano. O período de navegação começa em julho e termina em novembro. A ligação dos oceanos Pacífico e Atlântico pelo polo significa uma redução de 2 a 3 semanas nas viagens com destino aos portos da Europa, como Roterdã, na Holanda, Le Havre, na França e Liverpool, na Inglaterra, com grande economia de combustível. Além da economia no tempo, os navios procedentes da Ásia que fazem a rota dos oceanos Pacífico e Índico podem escapar da costa da Somália, um perigoso antro de piratas que sequestram as embarcações exigindo resgates milionários. Além do Ártico, as outras 2 grandes barreiras de proteção do globo terrestre, a Antártica e a Groenlândia, também estão perdendo parte das suas geleiras, que se desfazem em grandes icebergs. A parte continental da Antártica é protegida por camadas de gelo de grande altura, que vêm encolhendo nas últimas décadas. A diferença entre as plataformas e a área marítima congelada no inverno é que essa última é mais fina e desaparece normalmente no verão. A cobertura de gelo da Antártica é a maior do globo terrestre e serve como um importante fator de equilíbrio para o clima na Terra. Qualquer mudança mais brusca naquela região teria consequências catastróficas, segundo os cientistas. Por exemplo, um degelo repentino que eleve o nível do mar a 7 metros destruiria cidades inteiras, mesmo em países do hemisfério norte. A Groenlândia é outra reserva importante de geleiras e que, exemplo do Ártico, também influencia no clima global. E lá também os pesquisadores têm registrado perda nos glaciares.
O documento a ser divulgado pelo Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, o IPCC, na sigla em inglês, órgão da ONU criado para cuidar do clima na Terra, não deixa dúvidas. O homem é o principal responsável pelo desequilíbrio. Trechos do documento foram antecipados para revistas científicas e revelam que as últimas 3 décadas foram as mais quentes do último milênio. Daí as bruscas alterações no clima registradas em diversos pontos do globo. Uma das obras mais fantásticas da engenharia mundial de todos os tempos vem sendo erguida em Veneza, para evitar que a cidade um dia seja totalmente engolida pelo mar. Veneza foi construída às margens de uma lagoa formada pelo mar Adriático, através de 3 ligações. Com frequência, a cidade é invadida pelas águas, que cobrem os pontos mais conhecidos, como a Praça São Marcos. Isso acontece há séculos, uma vez que boa parte da cidade foi construída sobre o mar, assentada em blocos de pedra. Para proteger Veneza não apenas das frequentes inundações, mas também do aumento do nível do mar em consequência do aquecimento global, está sendo construído um sistema de comportas para fechar as 3 entradas do mar. Ao custo de mais de 6 bilhões de euros, o projeto deve ficar pronto em 2015. A obra pretende criar 4 barreiras, com um sistema de diques móveis nas 3 entradas da lagoa. Os diques são gigantescas caixas de concreto, que funcionam como tanques. Quando a maré estiver alta, eles serão inflados com ar pressurizado e subirão para a superfície, fechando os portões e isolando a lagoa do mar. Quando as condições voltarem ao normal, as caixas serão novamente preenchidas com água e voltarão aos tanques submersos. O gigantesco canteiro de obras impressiona. Para que fosse possível construir os tanques em que ficarão os diques, foi necessária uma mega estrutura que incluiu o isolamento da área. A obra é vista como a garantia de preservação desse patrimônio da humanidade. Em instantes, secas prolongadas, seguidas de fortes tempestades. É assim que as mudanças no clima devem afetar o Brasil. E mais, imagens via satélite garantem monitoramento diário da camada de gelo no Ártico e Antártica. O trecho referente ao Brasil no relatório da ONU é bastante preocupante. Os brasileiros terão de conviver com períodos mais longos de seca, seguidos de fortes tempestades. O documento dos especialistas a serviço da ONU anuncia para os próximos anos períodos de secas ainda mais prolongadas para o Nordeste brasileiro, que já vem sofrendo com a estiagem. E as chuvas também vão diminuir até mesmo na Amazônia, o que seria um fato incomum. De acordo com as previsões, apenas a região sul do país seria beneficiada com o aumento das chuvas. Também estão previstos temporais, que vão pôr em risco áreas de encostas sujeitas a desabamentos. O relatório indica perdas para a agricultura por conta das mudanças nos regimes de chuva. As culturas de grãos poderão sofrer quedas importantes, com prejuízo na casa dos bilhões de reais. Para enfrentar o problema, os especialistas sugerem a redução no uso de fertilizantes e o aumento na rotação do plantio, substituindo uma cultura por outra, a fim de preservar o solo. A previsão dos modelos climáticos para o Brasil é uma redução forte de precipitação no Nordeste e um aumento de precipitação na região Sudeste, em particular na bacia do Rio Paraná, né? Em particular, a região central do Brasil e Nordeste brasileiro, a tendência de diminuição de chuva. Não há dúvida nenhuma de que esses cenários de alteração de chuvas e de precipitação têm que entrar no planejamento socioeconômico brasileiro. Então, por exemplo, no caso da reversão do Rio São Francisco, né, o Brasil está gastando bilhões e bilhões de dólares, né, para você construir um sistema de açudes para canalizar a chuva, etc. e tal. Pode ser que todo esse dinheiro seja jogado no lixo, porque é possível que daqui a 10, 15 ou 20 anos, quando o projeto estiver finalizado, não vai haver chuva para você deslocar de uma região para outra. A preocupação com o clima no planeta é tão grande que um grupo de cientistas faz o acompanhamento permanente das mudanças.
No site de uma ONG dedicada ao assunto, você pode clicar nas regiões mais vulneráveis e descobrir o que pode acontecer por lá. O mapa é tão completo que inclui dados sobre a população, saúde, alimentos, água, nível do mar e muitos outros. Um dos pontos monitorados no Brasil está na capital de Pernambuco, Recife. Veja o que acontece quando a gente clica nesse ponto do mapa. A região metropolitana de Recife, com 3.700.000 habitantes, sofreria sérios prejuízos, principalmente com o turismo. A parte mais urbanizada da cidade fica a cerca de 4 metros acima do nível do mar, mas as áreas afastadas se situam praticamente no nível das águas, sofrendo com qualquer alteração. Outro ponto monitorado está na região norte do país e a situação lá também não deve ficar muito fácil. Veja só. Na região norte, o setor pesqueiro é o que corre mais risco com o aumento das temperaturas e da subida das águas. O mapa que acompanha os efeitos do aquecimento global sobre o planeta inclui dezenas de cidades. Por exemplo, quando se entra em Mar do Norte, Inglaterra, descobre-se que o aquecimento vem afetando o plâncton, que faz parte da cadeia alimentar dos oceanos, o que acaba prejudicando a pesca. Na França, o calor vem provocando alterações na região dos vinhos de Bordeaux, onde se produz alguns dos melhores tintos do mundo. Se a tendência for mantida, os produtores lá serão forçados a promover mudanças na época do plantio e colheita, o que pode provocar grandes prejuízos. A inundação de áreas costeiras é um processo que já está em curso, né? O nível médio do mar já subiu cerca de 20 centímetros nos últimos 150 anos e esse aumento, em algumas regiões, é amplificado pelas características geológicas daquele particular local e nós podemos prever que em algumas áreas, particularmente do Nordeste brasileiro, por exemplo, elas são muito sensíveis ao aumento da erosão marinha. Associado à questão do aumento das frequências de eventos climáticos extremos, né? Como, por exemplo, furacões, como grandes tormentas, esta erosão é intensificada. Então nós podemos esperar que as áreas costeiras vão sim sofrer um impacto muito importante. Algumas cidades ou algumas pequenas ilhas vão ter que ter a sua população deslocada e várias cidades como Nova York já estão preparando plano de contingência com comportas, por exemplo, para tentar controlar o nível do mar, mas obviamente isso tem um custo altíssimo e é fora das possibilidades de todos os países de desenvolvimento, particularmente o Brasil. Se você estiver interessado em fazer um acompanhamento diário das alterações na camada de gelo do Ártico, da Antártica e da Groenlândia, isso já é possível. O site do Serviço Nacional de Dados sobre o Gelo, alimentado com dados fornecidos por satélites da NASA, mede não apenas a extensão da superfície de gelo dos polos norte e sul, mas também a profundidade e o deslocamento das grandes placas. Neste endereço, pode-se tirar dúvidas sobre a criosfera, os glaciares e o mar congelado de alguns pontos do globo. E os estudantes podem encaminhar perguntas aos cientistas pelo endereço nsidc.org. Numa das mais recentes descobertas, os cientistas constataram que, com o aumento da temperatura, o lençol de gelo do Polo Sul está encolhendo. Isto é motivo de grande preocupação, uma vez que a Antártica guarda uma quantidade de água capaz de aumentar o nível do mar em até 50 metros. 1/10 disso já seria suficiente para provocar a maior tragédia em escala global desde o princípio da atual civilização. O degelo também ameaça a Groenlândia, que vem perdendo boa parte de sua cobertura. Satélites da NASA equipados com um radar que registra imagens em profundidade, além da camada de gelo, revelaram a existência de um cânion de 800 quilômetros de comprimento. Esta fenda, que existe há milhões de anos, permanece a maior parte do tempo coberta pelo gelo, mas recentemente pôde ser vista principalmente nos seus extremos. Maior que o Grand Canyon do Arizona, nos Estados Unidos, esse da Groenlândia começa na parte central da ilha e vai até os fiordes do extremo norte. A preservação do lençol de gelo da Groenlândia é fundamental para a vida no planeta, explica a glaciologista norte-americana Robin Bell, do laboratório Lehman Doherty, da Universidade de Colômbia.
O maior desafio dos cientistas, segundo ela, é descobrir qual será o ritmo do degelo no futuro. Para tentar descobrir isso, cientistas de diversos países se instalam na região durante alguns meses do ano, entre o verão e a primavera, acompanhando todas as alterações. Com esse objetivo, foi criado um centro de estudos para reunir dados captados durante os sobrevoos. Para isso, a equipe utiliza sensores fotográficos, câmeras equipadas com infravermelho e raios laser. O projeto tem apoio logístico da Força Aérea Norte-Americana e da Guarda Nacional do Estado de Nova York. Os equipamentos utilizados podem fotografar a superfície e o subsolo do gelo. A cientista Kirsty Tinto explica que a ideia é reunir o maior número de dados sobre o passado e a atualidade, para tentar prever o futuro. Charlie, Yankee, Romeo, on runway 9, and we'll be off the radio for a minute for engine start. Durante o sobrevoo, a doutora Robin explica que o radar de superfície está operando. Foram registradas imagens de vários lagos e os dados colhidos já permitem detectar mudanças. Na medida em que a camada de gelo diminui, as transformações revelam uma nova paisagem, cortada por rios e lagos azuis. Nessas condições, as equipes de apoio aéreo e terrestre conseguem se aproximar e trazer os equipamentos necessários para a manutenção da base. Abaixo da superfície foram observadas rachaduras, detectadas por radares que vasculham o subsolo, como explica o Major Josh Hicks, da Guarda Aérea Nacional de Nova York. Os pesquisadores querem descobrir se os sensores da plataforma digital instalada no avião também podem ver essas rachaduras. O registro de qualquer alteração e a previsão de pequenas mudanças é importante para determinar o volume do degelo, que vai resultar no aumento do nível do mar e afetar a vida das pessoas em todo o mundo. O fato é que esta paisagem, que pode ser apreciada longamente só pela beleza espetacular, guarda a chave do que pode vir a acontecer em vários pontos do globo, a milhares de quilômetros de distância. Daqui a pouco, milhares de ilhas podem desaparecer se o nível do mar subir só um pouco mais. E veja também, Estados Unidos alertam que a infraestrutura de energia pode sofrer com as alterações no clima. A gente volta já. Relatório do Departamento de Energia dos Estados Unidos aponta os riscos existentes para toda a infraestrutura do país, como poços de petróleo, hidrelétricas e usinas nucleares. Os apagões causados pelo furacão Sandy foram apenas um exemplo. Todos os segmentos da infraestrutura de energia dos Estados Unidos estarão sob risco nos próximos anos por conta das tempestades, da elevação do nível do mar e do aumento das temperaturas e secas prolongadas. Já é possível sentir os efeitos na queda da produção em usinas de energia por causa da escassez de água, das inundações em portos, refinarias e dutos e linhas de transmissão derrubadas por ventanias. O estudo observa que desde que começaram as medições em 1895, 2012 foi o ano mais quente no país e julho desse ano, o mês mais quente. As temperaturas elevadas foram acompanhadas pela pior seca dos Estados Unidos, que atingiu boa parte do sudoeste e diminuiu a oferta de água para resfriar as termoelétricas, o que derrubou a produção de energia. Segundo o estudo, 60% das usinas de carvão estão em locais que apresentam alto potencial de escassez de água devido às mudanças climáticas. Ainda de acordo com o documento, se não forem tomadas precauções, o próximo evento de magnitude similar ao Sandy poderá provocar danos ainda maiores. Para reduzir a vulnerabilidade do sistema de energia dos Estados Unidos, o relatório propõe uma série de medidas, entre elas o reuso de água em usinas de energia, a construção de sistemas reservas para emergências e o aumento da eficiência das turbinas de hidrelétricas. Uma das previsões mais assustadoras incluídas no relatório do IPCC está relacionada com o aumento do nível do mar.
Para algumas ilhas do Índico e do Pacífico, isso pode significar o fim. O nível do mar poderá subir mais de 1 metro caso as emissões de gases que provocam o efeito estufa não sejam reduzidas. E a temperatura no planeta pode aumentar entre 1 e 5 graus nas próximas décadas. Com o aumento da temperatura, intensifica-se o degelo das calotas polares, o que eleva o nível das águas do mar. Milhares de ilhas situadas nos oceanos Pacífico e Índico, como as Maldivas, Tuvalu e Kiribati, que ficam a pouco mais de 1 metro acima do nível das águas. Elas seriam facilmente encobertas. No Alasca, um povoado corre o risco de desaparecer. São os primeiros refugiados climáticos dos Estados Unidos. Newtok, um pequeno povoado na costa oeste do Alasca, deve ser engolido pela água nos próximos 5 anos. O ponto mais alto da região desaparecerá até 2017. Especialistas alertam que todo o vilarejo deve sumir por causa da elevação do nível do mar. Essa é uma realidade que os 350 moradores já enfrentam. Alguns perderam suas casas. São os primeiros refugiados ambientais dos Estados Unidos. Ao todo, 180 vilarejos no Alasca estão ameaçados. O deslocamento da população desses locais é um problema que o governo de Barack Obama terá de solucionar. Uma tarefa difícil, já que essas pessoas dependem de atividades como a pesca e estão habituadas ao estilo de vida da região. E quem paga a conta dos refugiados ambientais é uma questão totalmente em aberto, assim como o que acontece, por exemplo, com a cidadania de 30 mil cidadãos, por exemplo, de nações, de ilhas do Pacífico. Para onde você leva essas pessoas? O que você faz com a cidadania dessas pessoas? Outros países estão dispostos a acolher esses refugiados ambientais que vão ocorrer aos milhares e milhares. Por exemplo, no Nordeste brasileiro, sem dúvida nenhuma, o êxodo que já ocorre para as cidades costeiras e para o sul do país pode se intensificar com uma seca mais permanente na região. Então, o Brasil e todos os países do mundo vão ter, de alguma maneira, que lidar com essa questão dos novos refugiados ambientais causados pelas mudanças climáticas globais. E até onde eu sei, não existe nenhum mecanismo já acordado sobre como lidar com essa nova demografia do nosso planeta associado com alterações climáticas. Se a causa principal do aquecimento do planeta é a queima de combustíveis fósseis, como justificar a corrida pela exploração de petróleo e gás no Ártico, desencadeada pelo degelo na calota polar? E justamente numa região ainda bastante preservada. Essa é apenas uma das contradições observadas atualmente em escala global. De um lado, os países buscam recursos energéticos para garantir o desenvolvimento econômico. De outro, o planeta vem sendo submetido a níveis elevados de poluição que colocam em risco as fontes de alimentos, água e até as moradias. A Tela de Capa fica por aqui, voltamos no próximo domingo às 7 da noite. Uma boa noite para você e até lá.